para o Espírito Santo nos mudar, abrir algumas coisas de nossa vida que precisam ser corrigidas, recolocados no lugar, e que nós saiamos daqui na posição certa, que é guiado pelo Espírito Santo. Por conta do momento inicial da nossa celebração, do nosso culto, a pastora já deu um pouco do nosso contexto, o contexto do texto de Josué, capítulo 24, versículo 14, nós já vamos ler. Eu tenho uma missão de aproveitar a família de Josué para ensinar um princípio aqui hoje. Para eu chegar até falar um pouco sobre Josué, nós vamos conversar bastante sobre ele. Eu queria que nós... Obrigado. Eu queria que ficasse registrado e conhecido para você. Independente de quantos seguidores você tem na internet, se você não tem perfil, se você é uma pessoa super conhecida ou não, você influencia pessoas. Na verdade, influenciar pessoas é algo que nós fazemos em qualquer escala. As pessoas ao seu redor que olham para você são influenciadas. Algumas coisas você influencia positivamente. Algumas coisas nós influenciamos negativamente. Mas somos influências. Naturalmente, se eu sou uma influência, aquilo que eu faço, o que eu penso, como eu me expresso, como eu me posiciono, causa impacto em outros. Tem gente, queridos, que olham a sua vida e você nem sabe. Eu lembro que uma vez, porque quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, eu e Estela participávamos de um grupo, uma banda. A gente não teve muita criatividade para escolher o nome, então, quando se criou o grupo, botou nosso ministério, porque era o ministério daquele pessoal, e nunca se mudou o nome. Então, o nome do grupo era Nosso Ministério. Era engraçado quando é apresentado. Queria convidar o nosso ministério, aí você não sabia se era o grupo convidado ou a própria igreja que tinha que ir. Mas assim foram momentos ótimos. E eu lembro que tinha um guitarrista, que eu não vou falar naturalmente o nome, que ele um dia conversou comigo, olha, eu ouvia você pregando tem 2 lugares no Cefete, antigo Cefete, atualmente IFE, que são como chamados de quiosques, porque é uma cabaninha assim de pedra, as pessoas ficam ali. Eu ouvia você pregando entre os quiosques, um dia eu ouvi você falando, aquilo me incomodou, eu acabei dando um passo a mais com Deus, e hoje a gente toca junto na mesma banda, e eu fiquei, que isso? Eu nunca poderia imaginar, mas alguma coisa que eu fiz, e graças a Deus, que de forma positiva influenciou a vida dele. Qual é a minha preocupação? Essa história poderia ser diferente, ele poderia estar na internet colocando. Um dia, eu estava no quiosque e ouvi um rapaz falando tão mal da vida que eu decidi que aquilo ali era o fim para mim e eu abandonei Jesus. Eu vi uma pessoa que pregava o evangelho fazer algo tão ruim que eu percebi por que eu tenho que fazer algo bom e afastar. Poderia ser essa história. Porque nós influenciamos. Nós influenciamos pessoas. A questão é que talvez, ao pensar um pouco sobre a sua família, o seu objetivo, o seu desejo é influenciá-los positivamente. O que você quer é que toda a sua casa, através da sua vida, creia, conheça e se aproxime um pouco mais de Deus. Todos nós queremos isso. Talvez hoje é a primeira vez que você escuta a palavra de Deus, pensando que você que vai fazer a diferença, mas você quer a diferença. Talvez você ora anos por isso. Talvez você faz todos os propósitos possíveis por família. Talvez você ore por décadas. Mas eu quero te revelar, se você ainda não pensou, é que você influencia a sua casa. E eu digo mais, você pode hoje começar a influenciar propositalmente a sua casa. Você pode, querendo, intencionalmente fazer a diferença lá. Mas aí tem um problema. O que eu preciso para influenciar alguém? Uma das coisas que precisamos, irmãos, é a palavra credibilidade. Para que eu possa influenciar alguém, esse alguém precisa ver o que eu faço, ouvir o que eu falo, olhar as minhas escolhas e crer, confiar, colocar crédito que é uma boa escolha. Imagina que eu chego aqui e falo, queridos, querem uma boa ideia? Qual boa ideia? Vamos todo mundo ficar ali na frente, olhar para o céu e sair voando. O ser humano não voa assim. Essa fala não tem credibilidade.
Olha, não, então vou falar uma outra coisa mais simples. Vamos todo mundo hoje perdoar os irmãos. Mas se eu não sou uma pessoa que vive o perdão, eu não tenho credibilidade. O problema, queridos, é que nós influenciamos, quer seja positivo ou negativamente. Mas como está a sua credibilidade para influenciar positivamente? Nós desejamos, muitas vezes, causar impressão, impacto em outras pessoas. Mas uma vez eu ouvi uma frase que dizia: palavras orientam, palavras apontam, o exemplo arrasta. Eu dizer, faça isso, mostra. Eu fazer e falar, venha fazer comigo, arrasta. Então, o seu exemplo pode causar um impacto na sua família, mas esse impacto só vai vir através da credibilidade. Então, nós hoje vamos ouvir e estudar um homem que tinha credibilidade, e porque ele tinha credibilidade, ele fez a diferença na casa dele. Amém? Então, a nossa missão é ver como eu posso sair daqui com o meu exemplo transformado, para que eu possa ter credibilidade dentro de casa. Para isso, nós vamos ler o texto de Josué 24. Boa parte do contexto já foi falado. Se você não estava no primeiro momento, Josué foi o homem que Deus direcionou para suceder Moisés para guiar o povo. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Mas a continuidade, guiar aquele povo na terra prometida, Deus chamou Josué. E sob a liderança de Josué, o povo passou por muitas coisas. Conquistou um espaço na terra. Abriu-se o horizonte e o povo de Israel agora estava no lugar onde Deus prometeu. Mas começou a relaxar, começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Começou a se esquecer de Deus. Começou a se afastar de Deus. Começou a escolher outros deuses. Josué já agora estava mais velho. Ele sabia que ele não era para sempre. Ele viu um homem que achavam que era para sempre, que foi Moisés, terminar o ministério dele. E ele sabia que não era para sempre. Mas Josué se incomodava com o que o povo estava fazendo. Então Josué reúne aquele povo e começa a falar, usado por Deus, as verdades, lembrar muitas coisas, dizer várias coisas. E no versículo 14, Josué chama o povo para uma decisão. Nós lemos o texto mais cedo, mas eu vou repetir. Versículo 14, capítulo 24, tá? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E agora Josué, depois de falar para o povo, ele coloca um decreto. Mas, se vocês não quiserem me ouvir, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando hoje. E aí ele toma posição. Mas eu e a minha casa serviremos a Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que não é só Josué, é Josué e a casa. Então existe um grupo de pessoas, pensa comigo assim, está aqui Israel, certo? Vocês são Israel nesse momento, cada um uma tribo. E aí Josué está falando, eu sou Josué, que eu estou aqui, e estou falando, toma uma decisão, mas olha, se vocês não quiserem se posicionar com Deus, decidam hoje a posição, mas eu e Estela serviremos a Deus. Mas tem Estela. Se tivéssemos filhos, eu, Estela e os meus filhos, e a família de Josué, não tem assim a Bíblia falando, e a família de Josué falou, não vamos, Josué. A mulher falou, não vou, meu querido, não. A palavra de Josué representava a decisão da família, porque Josué era um homem que tinha credibilidade na sua casa, e por ser usado por Deus, por ser um homem com credibilidade para o povo de Israel e a casa, o povo, no versículo 16, toma um susto e fala, eita, calma, longe de nós abandonar o Senhor e servir outros deuses. E aí o povo começa a querer mudar. O povo via Josué como um homem de credibilidade, mas a sua casa via
a credibilidade de Josué. Porque a casa se submeteu ao que Josué disse. Porque Josué se submeteu ao Senhor. Josué era um homem de credibilidade. Mas para Josué ser quem ele é, ele precisou crescer, ele precisou aprender. E o primeiro e o melhor lugar para que você aprenda a ter credibilidade é servindo ao Senhor. O lugar onde você pode desenvolver a credibilidade é no lugar onde Deus está presente, é próximo de Deus. Porque quando eu estou perto de Deus, irmãos, é a imagem de Deus que muda a minha vida. Quando eu tenho experiências com Deus, será Ele que me mudará. Eu vou dar alguns exemplos. Se nós hoje listássemos, eu pediria às mulheres, listem o pai ou o marido perfeito. E aos rapazes, listem a esposa ou a mãe perfeita. E fizessem as listagens. As características que esperamos de uma pessoa perfeita seriam encontradas na pessoa de Jesus Cristo. Amável, bondoso, carinhoso, paciente, que se preocupa comigo, que me respeita, que está disposto a morrer por mim, que está disposto a me proteger, alguém que é parceiro. Tudo isso está em Cristo Jesus, porque Ele é o grande exemplo. Jesus é a pessoa que mais tem credibilidade. A pessoa de Jesus, quem Jesus é, nunca foi refutado ao longo da história. Olha, você pode ouvir pessoas que não acreditam em Jesus, tem algumas. Mas as pessoas que não acreditam em Jesus, nunca levantam o dedo para falar, Jesus é uma pessoa ruim. Até quem não crê que Jesus é Deus, não diz que Jesus é uma pessoa ruim. Ele pode olhar Jesus de várias formas, mas até o ateu, quem não crê, coloca credibilidade em Jesus. E nós que queremos ter credibilidade, não chegamos para perto de Jesus. Nós queremos causar um impacto na nossa família, influenciá-los para crer e estar mais perto de Deus, e eu estou longe. É como se eu chegasse na beira da praia, olhasse para o mar e falasse, filho, entra na água. A água está boa, o mar está bonito. E o filho chega perto e fala, mas pai, você não vai entrar? Não, não vou entrar não, mas entra, a água está boa, vai lá meu filho. Mas pai, se a água está tão boa, por que você não entra também? Não, meu filho, eu estou bem aqui. Olha, faz muito tempo que eu sou assim, eu não quero entrar nessa água. Que credibilidade ele vai ter para influenciar o filho a entrar na água? Pode responder, ele vai ter alguma, sim ou não? Então, que credibilidade eu vou ter para aproximar os meus de Deus, os meus de Jesus, se eu estou distante? Como que eu vou conseguir que a minha casa sirva ao Senhor, tomar a decisão que cada um dos meus familiares vão ter um encontro com Jesus, se eu vivo tão distante dele? Como eu vou conseguir que a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, eu estou falando as pessoas ao meu redor, pense a sua, as pessoas ao seu redor, como eu vou conseguir que eles cheguem perto de Jesus se eu estou distante? Eu preciso mergulhar na água para que as pessoas entrem. Eles precisam ver Jesus em mim. Olha, as pessoas estão cansadas, irmãos, de ouvir sobre o amor de Deus, ouvir sobre Deus que perdoa, ouvir um Deus que transforma e não ver isso em nós. Não ver isso em nós. Sabe, vou abrir uma situação. Eu não sou um bom cozinheiro. Estela cozinha bem. Então, quando eu vejo uma boa receita, eu mando para ela, porque eu não sei cozinhar. Ela fala, faz você. No fundo, se eu fizer, vai dar errado. Então, eu envio e penso, Deus vai tocar no coração dela e vai fazer essa receita. Mas imagina que ela está cozinhando e eu estou no ouvido dela, ó, bota mais sal, tá? E sai. Não, agora vira, tira do fogo, bota o fogo baixo. Não, bota esse tempero. Ela vai falar, claro, faz você. Você sabe fazer, você diz tudo que eu tenho que você sabe fazer melhor. E eu vou dizer, sei fazer não. Então ela com todo amor vai dizer, meu bem, meu amor, se você não sabe fazer, por que você está me aconselhando em como eu tenho que cozinhar? Talvez aconteça isso algumas vezes. Pessoas que não sabem como são as coisas, mas de tudo querem opinar.
O meu medo, irmãos, o meu medo é que nós sejamos pessoas que sabem opinar sobre tudo de Deus, mas a única coisa que as pessoas não veem em nós é Deus. Credibilidade. Talvez, irmãos, seja mais fácil em um dia você pregar o evangelho com uma palavra bonita, um texto, vir aqui pegar o microfone e pregar, mas vai ser mais desafiador um mês a sua pregação ser verdade na sua vida. O meu desafio, quando eu subo aqui para pregar a palavra de Deus, é ser usado pelo Espírito Santo, mas depois me permitir ser transformado pela mesma coisa que eu disse. Porque o meu desafio não é falar o que está escrito, porque o que está escrito qualquer um poderia ler. É viver o que está escrito, não por causa de vocês tão somente, mas por crer no que está escrito. O meu desafio é ter credibilidade com a minha esposa, com a minha família primeiro. O meu desafio é estar perto de Deus, é escolher Deus. Qual o problema, irmãos? É que nós queremos que Deus mude a nossa família, mas não queremos ser mudados por Ele. Nós queremos que Deus seja o centro da nossa família, mas muitas vezes Ele não é o centro da nossa vida. Nós oramos por horas para que Deus mude a vida do outro e nunca pedimos para que Deus nos mude. Aceitamos não ter credibilidade. E eu vou pedir desculpa no que eu vou falar agora. Eu fiquei muito tempo pensando como dizer isso. Então aceite em amor, por favor. Nós aceitamos uma muleta e uma limitação que nós nascemos imperfeitos para continuar imperfeitos. Uma das coisas que a gente mais escuta, mas eu não posso ser assim, eu nasci em pecado, eu sou pecador, eu sou imperfeito, eu não posso alcançar esse nível de paciência, eu não posso alcançar esse nível de amor, de educação, de alegria, de paz, eu não posso, eu sou imperfeito. Sim, você é imperfeito. Mas a Bíblia não conta a história de um homem ou uma mulher mudando sozinho. Ela conta do poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio num Espírito Santo poderoso para agir na minha imperfeição, para que a perfeição que vejam seja Ele. Sem Ele não há perfeição. Então, toda vez que eu falo, eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu estou dizendo que o Espírito Santo é incapaz de mudar a minha vida. Eu tenho defeitos e eu tenho certeza, irmãos, que se eu não tivesse Deus, eu estaria muito mais entregue a esses defeitos. Estela me conhece há pelo menos quase 7 anos. Se você sentar, ela pode testemunhar, olha, ao longo desse tempo, Rodrigo, que ainda é imperfeito, está sendo trabalhado nisso e nisso. Eu consigo ver que ele é menos isso, menos impaciente, menos cabeça dura, e assim vai. Não por mim, não porque eu sou perfeito, mas é porque eu quero que Cristo mude a minha vida. Eu creio no poder de Cristo moldando o meu caráter. Se eu creio nisso, eu posso alcançar credibilidade. Mas até hoje, Rodrigo, eu fui um pai relapso, uma mãe que não quis amar os filhos, um marido péssimo, uma esposa que não sabe nada. Eu não estou falando sobre o passado, sobre o ontem. Eu estou falando sobre o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. Eu não estou perguntando se você tinha credibilidade ontem. Eu estou perguntando se você quer ter credibilidade a partir de hoje para mudar a sua casa. Alguém quer? Então se ninguém quisesse, eu parava aqui e eu falava sobre por que você tem que ter credibilidade. Quando você está com sede, o que você bebe? Só Dona Ilma? Eu também, ó. O que você bebe? Onde que você pega a água? Pode falar, gente. No filtro, no bebedouro. Por quê? Porque fonte de água tem água. Certo? E quando eu estou com sede de Cristo, onde eu busco Cristo? Na palavra, onde mais? Na igreja, onde mais? No íntimo, no secreto, em oração? Ótimo. Porque não adianta eu falar com vocês sobre ter credibilidade, se nós não somos o povo que buscamos credibilidade. Eu acho interessante porque a palavra de Deus, ela revela pessoas que, na verdade, não começaram perfeitas. Elas começaram, vou usar a palavra assim, com menos do que temos hoje. Conheciam, às vezes, menos Deus do que conhecemos hoje. A diferença entre elas é o processo. Eu gosto de brincar aqui, a diferença entre o grafite, sabe, do lápis que quebra, e do diamante é a pressão que forjou o carbono a ser diamante.
Só que nós não queremos o processo de ter credibilidade muitas vezes. Queremos pronto. Nós queremos chegar em casa assim, ó. Estela, cheguei, tá? Confia em mim. Não. Você já deve ter ouvido a frase, confiança se conquista. Certamente você já falou às vezes para alguém. É difícil você entregar o que você tem de mãos beijadas para alguém que você não conhece. Tem um livro, não vou lembrar o nome, eu estava falando com ele ontem, com um amigo meu, Douglas, que trabalha no setor de vendas também. E ele estava falando que relacionamento é progressivo. Geralmente, aos poucos, você vai conhecendo o outro e vai se relacionando. No início, você conhece as coisas boas. Então, no início, as amizades são como? Uhul! Aí, depois, o tempo revela os defeitos. E aí, você vai sendo forjado a aprender a lidar com os defeitos do outro. Josué, ele não era líder de Israel no início da Bíblia. Se você olhar no início da Bíblia, Josué era um homem bom, um homem justo, que é escolhido para ser um dos espiões, que vão lá na terra, antes de estar na terra, para ver como é que as coisas estavam. Depois Josué começa a andar com Moisés. Ele está lá com Moisés, ele está perto de Moisés. E perto de Moisés, ele está perto do que Deus está fazendo. Depois Josué vai para a guerra, vence a guerra, atravessa o povo o rio, faz tudo isso, até que Deus chama Josué e transforma Josué em líder. E Josué, quando começou a ser líder, ele não estava tão seguro assim, não. Por que ele não estava tão seguro? Porque uma das primeiras coisas que Deus fala para Josué é, seja forte e corajoso. Dificilmente eu chegaria para Filipe, assim, ó, Filipe com a cara de mal, pronto para entrar no ringue de boxe. Você tá firme aí, Filipe? Tô. Não vou falar para ele ser forte, ele já está firme. Eu não vou ficar encorajando muito, ele já está tranquilo. Agora, se o Filipe estiver preocupado, inseguro, eu vou falar, Filipe, ó, seja forte, seja corajoso, vai lá. Não era uma missão fácil, mas Josué foi. Josué foi buscando e aprendendo com Deus. Então eu te digo, a fonte de credibilidade é o Senhor. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, 22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um caráter, Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito é um caráter transformado por Deus. E esse caráter transformado por Deus é o caráter de Cristo. Ser amável, bom, ter paz, alegria, domínio próprio, paciência, são coisas que Deus te entrega. Só que o fruto, ele não nasce pronto. Você não planta maçã, você planta semente, e ela germina. Tem um versículo que eu aprendi a gostar muito, que é a referência para vocês saberem, Provérbios 4,18. Eu anotei a referência, irmão, porque eu sempre falo de cabeça, saio falando, nunca digo a referência. O versículo é assim, ó, o caminho do justo é como a luz da alvorada, brilha, brilha, brilha até raiar perfeito. A sua vida, a construção da sua credibilidade, daquilo que você faz, é como a luz do dia, que de manhã cedo é fraca, mas ao longo do tempo ela vai ficando mais forte. À medida que você vai conhecendo e buscando mais de Deus, tendo sede, buscando na palavra, buscando em oração, você vai se fortalecendo. Só que muitas vezes, irmãos, nós não usamos as oportunidades que temos. Eu vou falar primeiro no macro, né, no grupo. Vamos ter EBD. E tem gente que não vai usar a oportunidade que tem. Depois quer ter mais credibilidade, quer parecer com Cristo. Vai ser falado sobre como amar a família, irmãos. Vamos usar a oportunidade. Sábado tem oração, 3 horas da tarde, não é isso? Hora nona. Oração, um tempo de buscar profundidade, porque às vezes começar sozinho, mas não usamos a oportunidade. Usamos a oportunidade para fazer todas as outras coisas. Nós temos que assumir a posição de reagir ao convite e ir atrás. Não podemos ficar sentados de braços cruzados. Não vocês, eu sei que vocês estão aí porque é vez do frio. Mas eu não posso ficar sentado esperando que Deus mude a minha vida. Deus não rejeita um coração quebrantado. O que é quebrantamento? É quando eu pego quem eu sou e quebro aos pés de Jesus e falo, eu estou submisso e te buscando para que o Senhor mude a minha vida. Credibilidade vem sim do céu, mas atrás de pessoas que procuram o céu.
Isso é ter credibilidade. Josué procurava. Abre comigo, para a gente continuar vendo um pouco sobre Josué. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Só para não nos perdermos. Nós estamos aprendendo que Josué, um homem de Deus, ele tinha credibilidade na sua casa. Tanta que, Êxodo 33, versículo 7, tá? Tanta credibilidade que ele influenciou a sua casa a buscar o Senhor. Então, nós que queremos que a nossa casa também esteja mais próxima de Deus, amém? Nós queremos saber como. E estamos vendo que a credibilidade, ela existe na presença e relacionamento com Deus. Para quem está procurando, Êxodo 33, versículo 7. Eu estou aprendendo com Josué que ele não nasceu sabendo. Ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo. Mas eu também quero aprender com Josué algo que eu acho incrível. É que eu consigo transmitir o meu exemplo para outra pessoa. Olha que interessante. Às vezes o seu filho não quer estar aqui congregando, não quer participar da salinha. Às vezes a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua irmã, a sua mãe não quer estar aqui. E você quer que de alguma forma Cristo esteja na vida dele. Eu consigo transmitir aquilo que Deus faz em mim na vida de outros, desde que eu esteja perto para isso. Onde que eu aprendo isso? Na palavra de Deus. E eu vou usar o exemplo de Josué. Todo mundo achou, amém? Diz assim, ó. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, longe do arraial. Ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda do encontro que estava fora do arraial. Ou seja, aquele que queria buscar o Senhor tomava uma posição de ir até Deus. E ia nessa tenda do encontro. E olha que interessante. Quando Moisés saía para ir à tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta, da porta da sua tenda, e o olhavam enquanto ele ia até a tenda. Então Moisés ia para se encontrar com Deus, o povo olhava e começava a levantar todo mundo. E ficava, imagina, ó Moisés está indo encontrar com Deus. Porque quando Moisés encontrava com Deus, uma nuvem, uma coluna de nuvem, a presença do Senhor estava ali. Então ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo, que o povo de Israel começou a reagir a isso. Olha o versículo 9. Quando Moisés entrava na tenda, a presença de Deus descia como nuvem e se punha ali na tenda. E o Senhor falava com Moisés. O que o povo fazia? Quando Moisés estava na presença de Deus, aquilo era tão impactante que o povo, ó, versículo 10, o povo via a cortina de nuvem que se detinha na tenda, e todo o povo se levantava, cada um à sua porta, e adorava o Senhor. Quando Moisés, que tinha credibilidade também, estava com Deus, aquilo gerava uma transmissão, aquilo influenciava os outros a também quererem estar com Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é o versículo 11, que começa falando assim, ó. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Provavelmente, quando Moisés saía da tenda, e a nuvem subia, o povo fazia o quê? Voltava cada um para sua tenda. Enquanto Moisés adorava, o povo adorava. E Moisés parou, o povo faz o quê? Para. Exceto uma pessoa, que mesmo quando Moisés havia saído daquele momento dele com Deus, ainda tinha coisas para ter com Deus, e permanecia, que era Josué. Josué aprendeu o exemplo de Moisés, mas passou a viver o seu próprio exemplo. Josué viu e conviveu com Moisés, foi transmitido a ele a credibilidade, mas ele tinha personalidade de viver a sua própria vida com Deus.
e vivendo a sua vida com Deus, quem impactava a sua casa não era só Moisés de fora, era Josué dentro. O que a gente geralmente faz, irmãos, quando alguém quer ouvir a palavra? Geralmente é normal, eu vou levar na igreja, e lá ele vai ouvir da palavra, e vai realmente. Se você puder convidar, esforce-se para trazer os irmãos para estarem perto, junto, porque onde a glória de Deus é derramada, ela é vista, e a presença de Deus transforma. Mas assim como irmãos serão usados aqui, pelo poder e para a honra e glória do Senhor Jesus, apresentar a presença de Deus, você é usado dentro da sua casa. Não podemos terceirizar a credibilidade, esperar assim, olha, eu espero que o meu pai, ele mude somente quando ele encontrar a pastora Marta, porque a pastora Marta tem credibilidade. Então eu vou levá-la somente à pastora Marta. A minha vida e minha dedicação vai ser só para que ela se apresente e conheça a pastora Marta. E aí o Deus quase que a gente fala assim, e o Deus da pastora Marta vai mudá-lo. Não. Eu vou me esforçar para que ele conheça outras pessoas, mas ele vai conhecer Deus através de mim. Eu vou me esforçar para que ele se relacione com outras pessoas, mas eu vou buscar credibilidade para que ele veja Cristo em mim. E você não precisa fazer isso sozinho, porque credibilidade se aprende. Você não precisa nascer sabendo. Aproxime-se de um irmão na igreja para aprender sobre. Aproxime-se de um Moisés. Eu lembro, teve um vídeo, né, que foi uma homenagem à pastora Érica. E aí o Felipe foi fazer a homenagem. Então estava o Felipe assim, ó, bonitão, na selfie ali. Aí ele começou, algo assim, eu não lembro, tá? Mas todo Josué, deu uma risadinha, todo Josué tem um Moisés. Se estiver errado, ele me corrige, está aqui? Todo Eliseu tem um Elias. Eu não vou lembrar todos. Mas aí ele vai e apresenta algo lindo. A referência da pastora Érica sendo um Moisés para a vida de todos nós, sendo um Elias, sendo alguém que influencia. Mas Felipe influencia jovens, influencia a igreja. Felipe foi influenciado, mas continua influenciando. Felipe assume uma posição de ter a sua vida transformada, e tendo a sua vida transformada, ele muda a vida. A semente daquilo que Deus fez na vida da pastora Érica, um dia teve alguém que influenciou a pastora Érica, isso vai transmitindo, o legado continua, a credibilidade continua, ela não para em pessoas, ela continua, porque o ministério é gerar fruto, um fruto que permanece, e isso vai chegar na sua casa, às vezes começa na pregação. Eu ouvi a pregação do Felipe no início, no início do mês, eu fiquei pensando tanta coisa sobre Abisalão, sobre Davi. Sementes chegam, mas se eu ouvisse e falasse, opa, Felipe falou, vou apresentar alguém a Felipe, e parasse, eu estou abrindo mão do meu papel na minha casa. Nós podemos aprender de pessoas, mas temos que buscar primeiro em Deus, e levar e viver isso na nossa casa. Você pode buscar ajuda, caminhar perto, nós estamos disponíveis a andarmos juntos, mas Deus deseja usar a sua vida na sua casa, Deus deseja usar a sua credibilidade na sua casa, Deus deseja transformar e abençoar todas as casas na terra. Ele prometeu a Abraão, ele chegou em Campos dos Goitacazes, que é muito longe de Israel, e está abençoando casas, está abençoando a nossa vida, mas ele não quer parar. Ele quer chegar nos familiares que você, às vezes, pensou em desistir. Ele quer chegar nas pessoas que são contra o Senhor Jesus, que amam ídolos. Ele quer chegar lá. Ele quer mudar essas casas. Josué tinha certeza disso. Tanto que Josué vai no povo. Ei, povo, vocês têm que servir ao Senhor. Porque a minha casa se posicionou. Mas todas as casas têm que se posicionar. Então, decidam quem vocês querem. Será que nós temos essa autoridade, essa credibilidade de um dia chegar em casa e falar, olha, a minha família, eu vou usar meu nome, os Rezende, daqui para frente vão adorar o Senhor. Os Rezendes vão ter a vida transformada pelo Senhor. Vão ser conhecidos como uma família que teme e tem o Senhor em sua vida. Será que é isso que nós queremos?
Você quer que a sua família seja conhecida por ter a presença de Deus? Sim ou não? Então começa conosco. Começa em nós. Começa a partir da nossa vida. Começa quando eu assumo ter credibilidade. Caminhando para o fim, eu te convido a ficar de pé. Vou usar um exemplo que me marcou, eu guardei, e hoje eu às vezes converso com as pessoas e acho interessante. Lá no Batista, onde fazemos matrícula, né, do colégio, existe um rapaz chamado Pastor Jefferson. O nome dele é Jefferson, né, mas ele é pastor, então chama Pastor Jefferson. E ele tem um costume, ele tem uma prática. Ele geralmente, quando ele recebe alguém lá, ele vai até a pessoa, fala, leva até a mesa para conversar, né? Obrigado. Conversa, apresenta. E quando termina a conversa, ele levanta junto com a pessoa, vai até a porta, abre a porta para a pessoa ir embora. Ele faz isso. Todo atendimento. Ele pode falar com uma senhora, com uma criança, com um casal, com um jovem, seja com quem for. Ele termina, ele acompanha a pessoa até a porta, abre a porta. A equipe dele, a qual eu faço parte, começamos a observar isso. O que a gente passou a fazer? Toda vez que a gente terminava o atendimento, a gente ia lá, abria a porta para as pessoas irem embora. Se tornou natural. De repente, a gente fazia isso. A gente terminou, a gente vai lá e abre a porta. Um dia, ele contou, a gente estava numa reunião da equipe, falando sobre as coisas, e ele fala assim, olha, uma coisa que eu percebo que eu fiz certo, é quando eu vejo daqui, vocês levantando e abrindo a porta para alguém. Ele podia falar assim, eu percebo que eu fiz certo quando vocês fecham a matrícula, quando um aluno novo entra, ele podia usar qualquer coisa, mas ele fala, quando eu vejo vocês abrirem a porta, porque eu percebo que vocês estão valorizando as pessoas, estão pensando nas pessoas. E ele ficou feliz com isso. O que eu guardei? É que ele conseguiu, com o exemplo e credibilidade dele, mudar a equipe inteira para levantar do seu lugar e abrir a porta para outra pessoa. Começou nele, se tornou natural. Um outro rapaz chegou na equipe e aprendeu com a equipe. E isso virou um padrão. Um padrão de um se tornou o padrão da equipe. E a equipe inteira agora abre a porta. Já aconteceu uma coisa muito engraçada, de duas pessoas levantarem juntas e quase que correrem para abrir a porta para alguém. Alguém vai primeiro, porque estava participando do atendimento. O que isso me ensina? É que eu acredito e eu creio que se você se posicionar hoje com o Senhor, o que para você hoje é comportamento, porque Deus te mudou, em breve será comportamento da sua casa também. O seu comportamento de buscar ao Senhor será um comportamento da sua casa. A sua vida com Deus será um comportamento da sua casa. A sua submissão, a sua humildade será um comportamento da sua casa. A fé que você tem, a forma que você adora, o quanto você busca, será um comportamento da sua casa. A credibilidade que você conquistou em Deus será a credibilidade da sua casa. E Josué, que era um homem de Deus, se tornou um homem que influenciou a sua casa. Não para em nós. A bênção e a ação de Deus não para em nós. A nossa reação geralmente é, nossa, como eu queria que fulano estivesse aqui hoje para ouvir do Senhor sobre credibilidade. Eu te digo, ele não está porque é você que vai falar para ele. Não com palavras, mas com a sua vida. A mensagem de Cristo não vai chegar por uma palavra de 40 minutos tão somente. Vai chegar pela sua vida transformada. Que esse mês e tudo que tem sido falado seja um incentivo para que você respire fundo. Aceite que há problemas e isso acontece com todas as famílias. Mas que você crê num Deus que resolve. Resolve através de nós. E que nós venhamos a concluir todos os dias, a deitar a cabeça na cama e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que hoje a realidade seja só sua, Deus muda. Ele pode levar um dia, uma semana, anos, mas Ele muda, Ele conduz, Ele age. O tempo de Deus não atrasa, não adianta, é certo. É uma promessa.
Se é promessa de Deus, vai se cumprir. Basta que você creia e viva pela fé. Porque a fé é crer no que ainda não existe, mas em Cristo já é. Vamos buscar a credibilidade. Vamos nos comprometer com credibilidade. Vamos mudar a nossa vida, para que a nossa vida mude outras pessoas. Quem quer isso? Todos nós queremos. Então vamos continuar buscando, para que a nossa casa sirva ao Senhor. Amém?